Vamos lá então, o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O tema, se alguém te ferir na face direita, a partir do primeiro item. Aliás, o item número 7, na verdade, esse tema ele é bastante pertinente para a realidade que nós vivemos, e isso não somente agora, mas em todas as épocas, em que nós, impulsionados por aquele instinto de sobrevivência, ele acaba se expandindo cada vez mais nas ações do nosso dia a dia, da nossa vida comum, que não mais apenas de sobrevivência, mas principalmente do nosso próprio bem-estar. Quando nós falamos em bem-estar, nós falamos da satisfação que nós sentimos por nós mesmos e também diante das pessoas. Bom dia, ajuda. Então, queremos sempre alimentar em nós a importância que nós damos a nós mesmos. Então nós queremos nos sentir importantes. Isso é natural para todos nós, faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa constituição psíquica. Temos a necessidade de sentir a importância do valor que nós damos para nós mesmos, do alto valor. Porém, pelo fato de nós não sabermos dosar essa característica, e isso é natural para nós lembramos sempre que tudo aquilo que faz parte da nossa natureza foi uma concessão divina para que nós pudéssemos nos desenvolver. Não existe nada em nós que não tenha uma origem divina, uma origem que vai sempre nos impulsionar. O problema que nós enfrentamos na nossa trajetória evolutiva é exatamente a nossa incapacidade de dosarmos todos esses ingredientes que são nos oferecidos para esse nosso crescimento. Daí então que muitas vezes, como o próprio nome diz, nós passamos por desequilíbrios. O desequilíbrio é a falta de equilíbrio. Então, se nós temos que tomar decisões e essas decisões não são equilibradas, consequentemente nós sofremos as consequências dessas decisões. E nesse caso, o orgulho, assim como o egoísmo, assim como a vaidade, são elementos importantes para o nosso desenvolvimento. Claro que nós aprendemos sempre a estudar, a avaliar os efeitos negativos sobre a nossa vida. Só que, na verdade, nós também temos efeitos positivos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o egoísmo inicialmente, ele tem por objetivo a nossa autopreservação. Sem o egoísmo, naquelas condições mais extremas, nós simplesmente perecemos pelo fato de não cuidarmos de nós mesmos. Há a necessidade, então, de nós escolhermos aquilo que vai nos proteger, aquilo que vai nos sustentar, aquilo que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa reprodução. Tudo isso faz parte desses elementos instintivos. Quando nós falamos, então, do desequilíbrio diante do egoísmo, significa que nós começamos, então, a querer mais do que nós necessitamos. E naquela fase inicial, e nessa fase inicial também que nós vivemos, é muito natural que sempre queiramos em nossas mãos aquilo que vai nos proporcionar aquela satisfação inicial que nós comentamos. Quando nós falamos da vaidade, todo mundo acha que a vaidade é algo negativo. Mas se não fosse pela vaidade, nós simplesmente não cuidaríamos da nossa apresentação, nós não cuidaríamos da nossa saúde psíquica, já que quando nós nos sentimos bem olhando para o espelho, esse bem-estar, para nós, é um efeito psicológico importante. A nossa autoestima fica elevada, a vontade, a alegria de viver, vamos dizer assim. Então,
a vaidade ela começa a se extrapolar quando nós saímos daquilo que é equilibrado e entramos então nos excessos. Quando nós falamos do orgulho é a mesma coisa. Sempre comentamos, o orgulho ele é fundamental para que nós sintamos o prazer de realizar alguma coisa. Temos orgulho pelo nosso trabalho, temos orgulho pelos nossos feitos, temos orgulho por aquilo que nós conquistamos. Entretanto, quando nós começamos a acreditar que aquilo que nós realizamos é mais importante do que aquilo que o outro realiza, o orgulho já começa então a sair do prumo e começa a demonstrar desequilíbrio. Então, tudo isso faz parte da nossa natureza. E é também importante considerarmos que essas transformações elas vão surgindo gradativamente. Não adianta nós hoje queremos simplesmente tirar a vaidade, tirar o egoísmo, tirar o orgulho do nosso modo de viver, porque do contrário nós caímos num profundo desequilíbrio. Nós precisamos disso ainda. Tem importância para nós. Mas esse processo de educação moral que nós estamos vivendo vai fazendo com que nós, primeiro, busquemos o esclarecimento para entendermos exatamente a importância disso tudo para nós e também encontrando formas de controlarmos, compreendendo aquilo que é de fato necessário para nós e aquilo que para nós acaba sendo supérfluo, acaba sendo desnecessário. Então nós vamos primeiro buscando o esclarecimento, depois aprendendo a dosar até o total desprendimento. Luiz colocou: os instintos deturbados criam nossos defeitos de caráter. Nesse caso a gente lembra sempre, né? Tudo isso faz parte da nossa natureza. Assim como nós pegamos no reino animal os animais se destruindo para a sobrevivência, nós vamos perguntar assim, mas Deus errou nessa decisão? Será que Deus não deveria ter escolhido os animais que não se destruíssem? E aí nós começamos a entender um plano maior, mostrando que o desenvolvimento do instinto, o desenvolvimento da inteligência, já que os animais precisam também de inteligência para sobreviver. E aí então nós percebemos que nessa fase inicial, esses elementos impulsionam aquela criatura para a sua evolução, como princípio espiritual, que ainda é até alcançar um princípio inteligente na condição aminal. Então, sendo nós, seres humanos, sendo nós, seres humanos, uma evolução desses princípios inteligentes inferiores, nós continuamos ainda trazendo esses elementos que vão, com o passar do tempo, se depurando. Mas no início da nossa trajetória, e nós ainda estamos nesse início, que hoje nós não sabemos exatamente quando nós surgimos, mas para analisarmos exatamente o nosso estágio evolutivo, basta fazer uma autoanálise. Nós, enquanto sociedade, fazemos uma autoanálise para percebermos quais são as nossas ações, quais são as nossas reações, quais são ainda as nossas necessidades, o nosso modo de viver. Nós vamos então traçando um perfil. É como se nós fôssemos a um consultório médico e ele então começasse a fazer, né, um diagnóstico baseado no perfil do paciente. Quais são as suas características, quais são os seus sintomas. E ele então vai analisar facilmente o seu modo de viver. E podemos fazer essa análise em várias situações da nossa vida. O tipo de trabalho que nós temos, os tipos de valores, os nossos tipos de preferência. Se nós elaborarmos um questionário detalhado para analisar determinado perfil daquele indivíduo, nós saberemos exatamente quais são as suas características, qual é o seu grau evolutivo. Então, dessa forma nós percebemos também que, analisando a nossa sociedade, percebemos o grau de evolução em que nós nos encontramos. Daí, analisando tudo isso dentro do campo moral, porque analisando o nosso modo de viver, automaticamente nós começamos também a analisar os nossos valores. Daí nós percebemos que ainda vivemos em função desses instintos. Porque o detalhe é importante, Luiz, que sempre consideramos
de acordo com aquilo que os espíritos ensinam para nós, é exatamente que o espírito ele não retrocede na sua evolução. Ou seja, ele não se torna um ser melhor e de repente se torna um ser pior. Ele sempre é aquilo que ele é. Então nós partimos da seguinte condição. Nós estamos nessa condição agora e devemos analisar os nossos valores mínimos. Não ainda os nossos valores máximos. Nós chegaremos a eles. Então primeiro nós analisamos quais são os nossos defeitos mais graves. Dali para baixo, nada vai acontecer, porque nós já alcançamos esses valores mínimos. E a cada encarnação, esses valores vão se elevando cada vez mais. Significa que cada conquista que nós temos, nós não voltamos àquilo que nós éramos anteriormente. Exatamente porque cada passo que o espírito dá é sempre em direção ao seu progresso, nunca ao seu retrocesso. Quando nós observamos um determinado tipo de comportamento que nós temos, que provoca um tipo de surpresa agradável, porque realmente demonstrou um certo crescimento, demonstrou uma certa evolução, e de repente nós agimos de um modo contrário àquilo que nós apresentamos, significa que na verdade aquele mínimo continuava estabelecido. Somos nós que começamos então a observar as pequenas conquistas ou pequenas ações que podemos considerar nobres em certas circunstâncias, mas que não significa que conseguimos sair daquele patamar mínimo que tínhamos anteriormente. Então nós sempre estabelecemos, esse é o mínimo que nós chegamos. Muitas vezes nós vemos uma ação que acontece, por exemplo, com os animais domésticos. Então temos ali os cachorros, os gatos, outros animais, né, que pessoas gostam de conviver, e aí então eles demonstram um comportamento mais dócil, um comportamento tranquilo, e de repente em certa reação ele reage de uma forma agressiva. Numa situação em que ele se encontra ferido, numa situação que para ele é estranha, uma pessoa desconhecida se aproxima, ele se sente ameaçado, então ele começa a reagir instintivamente. Aquela reação instintiva é o seu patamar mínimo. O resto que ele tinha começou a surgir em circunstâncias diferentes. No nosso caso, nós pensamos assim: o ser humano é capaz de matar? Ele vai dizer assim: bom, em certas circunstâncias sim. Então significa que ele é capaz de matar. Pode ser em circunstâncias X, em circunstâncias Y, mas nós estabelecemos. Agora nós pensamos assim, começamos a trazer situações mais drásticas. O canibalismo, que naquelas tribos indígenas selvagens, aquelas tribos africanas selvagens, apresentavam esse comportamento. Um homem numa condição de civilização, ele é capaz de se comportar dessa forma? Não, ele não é. Porque ele tem valores próprios. Nós faríamos isso? A princípio não. Mas e se nós fôssemos submetidos a uma situação absolutamente extrema? Como nós reagiríamos? E é então que nós, felizmente, não conhecemos essas circunstâncias. São poucos aqueles que se comportam dessa forma. Para a gente poder analisar o nosso primitivismo, basta a gente analisar as circunstâncias. Para quem já assistiu a documentários que falam sobre guerras, mostra o comportamento não de um soldado, porque o soldado ele é treinado para matar, ele é treinado para sobreviver. Ele tem técnicas, ele tem estratégia, ele tem habilidades, mas de uma pessoa de uma sociedade comum. Em alguns documentários mostram não os exércitos que estão combatendo, mas a forma como as comunidades reagem diante da guerra. E nós vemos comportamentos que para nós acabam sendo chocantes. Porque nós pensamos assim, como um ser humano é capaz de se comportar dessa forma? E aí é claro que nós fazemos aquele julgamento sentados na poltrona da nossa casa, assistindo tudo aquilo numa televisão, pela televisão. Mas e se nós estivéssemos submetidos àquela condição? Como nós reagiríamos? Então nós vemos que temos ainda instintos que estão presentes na nossa personalidade, que vão se modificando, que vão se transformando. E quanto mais o mundo se modifica, oferecendo para nós
situações mais seguras, um ambiente mais seguro, um cenário mais seguro, nós vamos naturalmente também aperfeiçoando os nossos valores. Então nós não podemos comparar, por exemplo, o nosso comportamento numa sociedade razoavelmente bem estruturada com uma outra sociedade que vive uma situação, por exemplo, na África, onde nós temos ali as guerras civis, onde nós temos a fome, nós temos a miséria, nós temos a violência. Como nós podemos comparar o nosso comportamento aqui com o comportamento daquele grupo? Da mesma forma, como nós podemos comparar o nosso comportamento na atualidade com o comportamento de uma sociedade que vivia há 5 décadas ou há um século? Então a gente lembra sempre, todos nós temos um patamar mínimo. Esse patamar vai sendo elevado cada vez mais e gradualmente em características diferentes. Não é como se fosse uma plataforma que ela subisse uniforme, elevando todas as nossas características. Na verdade, são vários pontos que vão se elevando gradualmente de acordo com as circunstâncias, dentro do campo moral, dentro do campo afetivo, dentro do campo espiritual, dentro do campo intelectual, dentro do campo familiar. Então, eu tenho uma família bem estruturada nessa encarnação. Meu nível eleva um pouco mais. Meu ambiente de trabalho me oferece condições para ter uma vida digna, já eleva um pouco mais. A minha vida em sociedade não me expõe a situações de constrangimento e violência, e me eleva um pouco mais. Mas no campo afetivo, eu demonstro um sofrimento muito grande. Nesse campo eu não consegui crescer. Então a gente vai gradualmente elevando esses níveis mínimos da nossa personalidade. Porém, quando nós começamos a falar do nível máximo, significa que nas situações mais favoráveis, nós vamos realmente conhecendo, compreendendo não apenas os valores, mas também os efeitos desses valores sobre nós. A gente lembra, por exemplo, o sentimento que a caridade proporciona. Quando nós temos a oportunidade de prestar esse tipo de assistência, de prestar esse tipo de serviço, e nós então sentimos o efeito, isso para nós é uma conquista. Porque nós conseguimos sentir algo que normalmente na nossa vida geral nós não temos oportunidades. Então nós vamos também nos elevando gradualmente nesses nossos valores máximos, melhorando cada vez mais. Mas nós temos sempre que pensar, os níveis mínimos são aqueles que são os mais preocupantes, são aqueles que são os mais problemáticos. Os níveis máximos vão surgindo em situações diferentes, em situações que fogem da nossa rotina, do nosso cotidiano. O Justo colocou: um instinto gregário garante a nossa sobrevivência. Entretanto, se eu exijo que os outros se agreguem em torno de mim, os instintos estão desenfreados, e isso significa que meu livre-arbítrio está sendo mal usado. É o caso, por exemplo, quando nós falamos das sensações. Nós lembramos que o prazer para nós é algo instigante. Porque o prazer ele se reveste de várias formas. O prazer ele não vem através de uma substância, o prazer não vem através de uma atitude, ele vem muitas vezes através de impressões, ele vem muitas vezes através de convivência, e o prazer é que nos motiva a esse crescimento. Basta a gente perceber que a alimentação é prazerosa, a sexualidade é prazerosa, o conforto é prazeroso. Então nós buscamos aquilo que para nós é mais prazeroso. Só que o problema é que o prazer, ele provoca uma sensação que muitas vezes ela acaba beirando a ilusão. Então eu começo a criar situações artificiais para poder viver essa sensação. Então nesse caso, quando eu quero que indivíduos à minha volta me sirvam, por exemplo, dentro do campo moral, através de elogios, através de reconhecimento, através de bajulação, através da amizade, por que não? Nós começamos a desejar isso cada vez mais.
Só que quando nós extrapolamos aquilo que o bom senso determina, nós entramos exatamente nesse desequilíbrio. E todo desequilíbrio é forçosamente levado a retomar a condição natural. E se ele é forçosamente, ele vem muitas vezes através da dor. A dor que também se apresenta de diversas formas. Então, quando nós falamos na questão do orgulho, o orgulho para nós, exatamente, esse processo de autoconhecimento é algo que ele até acontece naturalmente, embora de uma forma mais lenta, mas ele vai acontecer de uma forma muito mais acelerada quando nós começamos a nos preparar para isso. Então o autoconhecimento vem através do quê? Através do processo de adestramento. Se eu faço uma coisa certa, eu recebo o prazer, eu recebo algo para mim que é benéfico. Se eu pratico uma ação negativa, eu sofro uma consequência negativa. Então é a questão do castigo e da recompensa. Então nós vamos aprendendo, porque nós sabemos exatamente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz. Agora, quando nós começamos a fazer um trabalho específico para isso, seria mais ou menos, usando uma comparação, daquilo que acontece na nossa saúde física. Eu, no meu dia a dia, eu vou trabalhar, eu me alimento, eu descanso, eu faço isso muitas vezes inconsciente. Faz parte do meu cotidiano viver assim. E aí, então eu vou escolhendo para mim aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é bom, aquilo que não é, sem muitos conhecimentos, sem muitas preocupações, vivendo ali o dia a dia, aqueles prazeres momentâneos. Porém, quando eu começo a me esclarecer, eu começo a entender, por exemplo, que tipo de dieta que eu devo ter, que tipo de exercício físico eu posso praticar, qual tipo de rotina que eu devo organizar, para que eu possa ter uma vida mais saudável. Mas aí, nesse caso, eu já começo a fazer um trabalho específico para ter essa vida saudável. Porque, de um modo geral, a gente vai viver no nosso dia a dia meio que na sorte. É aquela história do seja que Deus quiser. E aí, então, a nossa expectativa de vida vai se tornando cada vez menor, porque a gente vai vivendo em função das necessidades imediatas, sem fazer um planejamento a longo prazo. Já se eu me capacito, se eu me preparo para isso, eu já começo a viver com foco nessa existência prolongada e de qualidade. Então, no caso do autoconhecimento, é exatamente isso. Nós vivemos a nossa vida aprendendo com as circunstâncias. A lei de causa e efeito se incumbe disso. Isso faz parte da lei natural, a qual todos nós estamos submetidos, que é um processo de crescimento proporcionado por Deus. As criaturas vão evoluir através dessa pedagogia. Ele vai aprender com aquilo que ele faz. Ele aprende aquilo que é bom, com aquilo que é bom, e ele aprende com aquilo que é ruim. Porém, quando nós começamos, então, a desenvolver melhor o nosso intelecto, e vamos começando a analisar as situações de um modo mais cuidadoso, nós entendemos que primeiro nós temos que nos autoconhecer, para saber quem nós somos, o que nós precisamos e o que nós somos capazes. E aí então nós vamos conhecendo também esse universo moral, para saber exatamente o porquê de nós agirmos dessa forma, qual é o melhor tipo de ação. É aí que a gente começa a direcionar a nossa vida de um modo muito mais efetivo no que diz respeito a esse campo evolutivo. Eu faço isso não porque eu quero fazer. Muitas vezes eu faço isso porque eu preciso fazer. Porque eu quero fazer é meu instinto que diz. Eu quero fazer porque isso é bom. Eu quero fazer porque isso vai me preservar. Eu quero fazer porque isso vai me proporcionar uma vida saudável. Vai me trazer saúde. Agora, o que eu preciso fazer, aí eu já começo a entrar no campo dos sacrifícios. E esses sacrifícios também vão trazendo para nós resultados positivos. Então, é essa questão de aprendizado. Hoje, nós estamos envolvidos dentro de uma filosofia que muito mais do que a gente falar do espiritismo é tal coisa. Na verdade, nós estamos passando por um processo de reeducação
envolvendo vários campos da nossa existência. É o campo da educação espiritual, é o campo da educação moral, porque nós não agimos apenas pensando naquilo que vai acontecer na nossa existência futura, ou o que vai acontecer no mundo espiritual. As nossas ações nos trazem já consciência do que vai acontecer agora, a curto prazo, a médio prazo. Então nós começamos a moldar as nossas ações visando exatamente esse equilíbrio, porque já entendemos aquilo que nós queremos, já entendemos aquilo que nós precisamos e já começamos também a estudar a forma como alcançar esses objetivos. Luiz colocou que Santo Agostinho trouxe para nós aquele inventário do dia, né, para verificar o que é o certo e o que é errado. Ali o interessante é que não é uma resposta doutrinária, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, né, qual que era a melhor forma do autoconhecimento, e os Espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo, né? E aí Kardec perguntou, mas qual é a fórmula para ir para nos autoconhecermos, para alcançar esse conhece-te a ti mesmo? E aí Santo Agostinho deu um depoimento pessoal dele. Assim como ele deu o autoconhecimento pessoal, nós teremos vários outros modelos para alcançarmos o mesmo propósito. É aquela história do que, no fim das contas, de fazer esse inventário, de fazer essa revista diária, nada mais é do que a autovigilância. E Jesus já tinha dito isso. Vigiai e orai. E por que esse vigiar? Vigiar o nosso pensamento, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas ações. E aí então a gente vai começando a determinar exatamente o caminho que nós vamos seguir. E de que forma que nós vamos seguir também. Então por isso, esse capítulo, nessa abordagem que a gente está fazendo, de analisar primeiro as nossas imperfeições, de saber primeiro que todos nós temos defeitos. Temos que olhar para aquele nosso patamar mínimo de crescimento moral. Nós somos muito bonzinhos enquanto as circunstâncias são boazinhas. Nós somos muito generosos enquanto a necessidade não bate na nossa porta. Nós somos equilibrados até que não sejamos expostos a uma situação extrema. É só um instantinho, pessoal, por gentileza. Rapidinho, já volto. Então, aí nós vamos então compreendendo que nós temos imperfeições. E a nossa atenção deve ser voltada para isso. Não para aquilo que a gente faz de bom. Isso sim, deve ser prestado atenção. Mas a nossa atenção principal é para a luta que nós temos que travar dentro de nós mesmos. Porque nós não precisamos brigar para poder aceitar as coisas boas. Nós temos que brigar para poder enfrentar as coisas negativas. E esse autoconhecimento é exatamente isso. E até mesmo o autoconhecimento ele tem um detalhe interessante. O nosso bom senso vai dizer o seguinte: analise você mesmo, começando por aquilo que você tem de mais problemático, de mais conflituoso. E o nosso orgulho é aquele diabinho que senta no outro ombro e diz assim: conhece-te a ti mesmo, olha como você é uma pessoa boa, olha todas as suas qualidades, olha como você é generoso. Como se nós fôssemos já seres que tivessem alcançado a perfeição. Então, até mesmo nesse autoconhecimento, nós temos que tomar cuidado. Não exagerar demais nas nossas qualidades e nem focar exclusivamente na nossa negatividade. Porque do contrário a gente vai cair em profunda depressão. Se eu sou esse indivíduo com todos esses defeitos e não tem nada de bom, eu começo a entrar num processo depressivo, porque eu não presto, porque eu não sirvo, porque eu não tenho nada melhor. Então, na verdade, quando nós falamos em autoconhecimento, ele é um processo muito difícil. Nós vemos, por exemplo, né, bom dia Ligeirinho, bom dia pessoal, nós vemos, por exemplo, quando se fala em psicanálise, nesse processo de autoconhecimento também nesses trabalhos psicoterapêuticos, eles têm a seguinte função, de fazer com que o indivíduo busque esse autoconhecimento focado nos problemas que ele tem.
não é um autoconhecimento amplo, em que nós passamos assim uma parte do nosso tempo tentando nos conhecer. Na verdade, esse foco da terapia ou da psicoterapia, ele serve exatamente, ou da própria psicanálise, ele serve exatamente para que o indivíduo possa analisar as características que provocam nele um tipo de sofrimento. Então ele vai simplesmente buscar aquilo que para ele é problemático. Mas e aquilo que não gera problema? Não pelo menos um problema imediato. Aquilo ele não fuça. Ele não tem a preocupação de mexer porque para ele não tem nenhum tipo de consequência. Mas nem por isso deixa de ser algo que precisa ser trabalhado. Então, na verdade, esse autoconhecimento ele é muito amplo. Ele é algo que ele é feito não apenas durante um tempo da nossa vida. O autoconhecimento é um processo que ele se estende durante várias e várias e várias existências. A cada existência a gente vai conhecendo um pouquinho mais. É por isso que esse é um dos grandes méritos da lei de reencarnação, que faz com que nós, a cada reencarnação, a cada experiência que nós vivemos em lugares diferentes, em condições diferentes, com pessoas diferentes, com propósitos diferentes, faz com que nós conheçamos um pouco mais da nossa personalidade, um pouco mais das nossas características íntimas. Então hoje, nessa nossa existência, nós estamos aprendendo determinadas características nossas. Na próxima existência, nós aprenderemos a conhecer um pouquinho mais, naturalmente somado com aquilo que nós aprendemos agora. Na outra encarnação, nós vamos aprender uma outra situação, e é daí que nós começamos, então, no planejamento da nossa existência, conhecer as nossas provas e as nossas expiações. Então significa simplesmente que as nossas existências se desenvolvem baseadas no processo de autoconhecimento. E é para isso que servem as encarnações. E aí quando nós falamos, mas por que nós passamos por expiações? Por que nós passamos por tanto sofrimento? Faz parte do aprendizado. Muitas vezes o despertamento vem através da dor, quando ele não acontece através do amor. Daquilo que nós temos hoje, nós começamos a analisar os problemas que nós temos na nossa vida. Temos problema em tal situação, problemas no outro, problemas no outro. A nossa atenção está ali naquela condição. Significa que nós estamos aprendendo, de certa forma, através da dor. Porque aquela situação provoca em nós um tipo de sofrimento moral. Muito mais do que sofrimento físico. Porque dor para nós é aquilo que o nosso sistema nervoso percebe. Mas na verdade a dor, ela atinge o espírito, ela atinge o seu psiquismo, atinge o seu emocional. Então para nós, o aprendizado está vindo através da dor. Mas tudo aquilo que para nós está muito bem, para aquilo que para nós está equilibrado, nós temos a oportunidade de aprender através do amor. Mas é aí que nós simplesmente ignoramos. Porque nós aproveitamos essa nossa condição de bem-estar não para aprender, não para nos desenvolvermos, mas para vivenciar prazeres. Então, se está tudo bem, eu vou curtir o prazer, eu vou curtir aquilo que para mim é gostoso, aquilo que para mim vai me fazer feliz, entre aspas, né, dentro da minha visão. Basta a gente lembrar, né, que é muito natural, quando a gente fala sobre preces, né? Pois é, Gilson. Quando nós falamos sobre preces, nós podemos perceber que no momento que a nossa vida está bem, eu não estou enfrentando nenhum problema agora, está tudo muito calmo, está tudo harmonioso, as nossas preces são tranquilas, muitas vezes preces mais rápidas, muitas vezes preces mais superficiais. Agora, quando nós passamos por uma dificuldade, as nossas preces se tornam mais fervorosas, muitas vezes banhadas de lágrimas. Então, naquele momento em que a nossa vida está bem, por que não buscarmos uma harmonia, uma reflexão mais profunda sobre essa necessidade de autoconhecimento? Então é isso que a gente não vai aprendendo. E aí então as encarnações pacientemente vão se sucedendo para nos ajudar nessa busca desse nosso
aprendizado desse crescimento espiritual. Quando nós falamos, por exemplo, desses espíritos que se comunicam conosco, trazendo para nós essas mensagens, nesses espíritos instrutores, sejam aqueles mais conhecidos, né, como Emmanuel, Joana, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Meimei, dentre outros, mas também aqueles anônimos, que vêm trazendo ali a sua mensagem, espíritos que já viveram experiências dolorosas, espíritos que já passaram por muito sofrimento, mas que conseguiram alcançar esse grau de entendimento. Daí então que eles hoje podem falar sobre aquilo que eles já vivenciaram, porque também já adquiriram conhecimento sobre aquelas circunstâncias. Então estamos todos passando por esse processo de crescimento. Hoje estamos na condição de aprendizes. No futuro, talvez não muito distante, estaremos na condição de instrutores. Porque lembramos que não é um título que vai fazer com que nós sejamos instrutores. Muitas vezes um espírito, passando num processo de desobsessão, ele pode ser um instrutor, contando a sua própria experiência, falando sobre as suas próprias dores. Porque aí nós vamos aprender com a dor do outro, sem a necessidade de passarmos pela mesma dor. E aquele aprendizado pela sabedoria. Então, o autoconhecimento é esse processo que se desenvolve constantemente na nossa vida, e é importante que nós tenhamos essa sabedoria, de aproveitarmos cada instante. Então, o que a doutrina nos proporciona hoje é essa visão do mundo, é essa visão da nossa vida, do porquê existimos. Por que nós estamos aqui agora? Simplesmente para aprender esse processo de autoconhecimento. E quanto mais nós nos conhecermos, e quanto mais capacidade de disciplina nós desenvolvermos, maior será o nosso crescimento espiritual. E mais distantes dessa realidade primitiva que nós temos hoje, nós nos encontraremos. Nós almejamos assim, né? Eu gostaria muito de viver num mundo de espíritos felizes. Para viver no mundo de espíritos felizes, os nossos sentimentos têm que ser sentimentos felizes. As nossas escolhas têm que ser escolhas felizes. Os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos felizes. Então, na verdade, não é um local, uma dimensão, um objetivo que nós alcançamos numa caminhada. É uma condição natural que nós vamos alcançando por esse processo de transformação. Nós falamos, por exemplo, sobre reforma íntima. Eu acho que essa expressão ela é muito interessante para esse nível em que nós nos encontramos. Para algo que é imediato, para algo que é restrito para o nosso entendimento atual. Porque, na verdade, nós estamos passando por um processo não de reforma íntima, mas de construção íntima. Porque para você passar por um processo de reforma, significa que você já construiu. Só que nós não construímos. Nós podemos imaginar assim que nós fazemos parte de um edifício que começa assim a trabalhar o seu alicerce, começa a levantar os seus primeiros pilares, começa a construir os seus primeiros andares. E se nós imaginamos Jesus como aquele arranha-céu perfeito, impecável, espelhado, grandioso, soberano no meio de nada, nós somos aquelas pequenas construções que começam a surgir numa cidade. Algumas casas já um pouco mais avançadas, outras um pouco menos. Algumas paredes construídas meio descuidadas e começam a rachar e precisam ser reformadas. Então, muito mais do que reformar, nós reformamos aquilo que já construímos, mas é um processo de autoconstrução constante. E quais são exatamente os elementos que nós utilizamos para essa construção? Os valores que nós desenvolvemos e o intelecto. Sem a inteligência, para entendermos do porquê das coisas, nada para nós fará sentido. Porque se falar assim, olha, a sua vida é de construção, cada um vai construir o que quiser. Você coloca areia, cimento, pedra e tijolo e algumas ali vigas de ferro e fala para ele, constrói alguma coisa para você.
Aí ele fica pensando, mas o que eu posso construir? Aí cada um vai construir aquilo que é do seu interesse, mas de um modo geral a gente vai perceber que são construções que muitas vezes são improdutivas. São aquelas construções que nós construímos porque temos que fazer. Agora, se nós focamos, não, eu tenho que me desenvolver porque eu sou um espírito em processo de crescimento. Eu tenho que me desenvolver porque a minha existência depende dessas transformações. Aí então nós vamos fazer um projeto existencial. E em cima desse projeto nós vamos elaborar a nossa construção. Não vai ser aqueles puxadinhos, porque a nossa vida é em função disso. Cada um fazendo puxadinho para cá, puxadinho para lá, tampa um buraco aqui, e depois chega num ponto, tudo desmorona. Nós construímos castelos de fantasia. Ou, para usar uma outra comparação, a história dos 3 porquinhos. Um constrói de madeira, o outro de palha, o outro de concreto, o outro de pedra. Quando nós focamos a nossa existência baseada numa filosofia de vida consistente, que é para nós realista e não é fantasiosa, porque nós pensamos assim, é a religião que proporciona para nós esse projeto existencial? Não, não é. A religião é uma escola espiritual. Mas o que vai proporcionar para nós esse nosso crescimento é exatamente a nossa transformação moral. Jesus, quando esteve aqui no nosso mundo, e deixou isso na sua mensagem, ele não veio construir uma religião. Ele veio trazer para as pessoas um propósito existencial. Ele veio trazer para nós valores. Nós podemos perceber que a grande parte de suas mensagens, muitas vezes ele fala sobre Deus, ele fala sobre o reino dos céus, mas nós podemos perceber, por exemplo, no Sermão da Montanha, que ele não fala de religião. Ele fala de bem-aventuranças. Felizes são aqueles que se modificam em várias circunstâncias. Então, se eu me envolvo com uma religião apenas por uma questão de querer alcançar o céu, eu estou construindo aquele meu projeto baseado numa fantasia. Porque não é a religião que vai me elevar espiritualmente, é a minha transformação. E é isso que hoje, infelizmente, nós encontramos no nosso mundo hoje. Um grande parque de diversões, onde todos se iludem acreditando que vão alcançar o reino dos céus, simplesmente porque falam de Deus. Mas não se deram conta que jamais conseguirão alcançar essa condição que esperam se não se transformarem moralmente. Então o nosso projeto existencial, sim, terá o benefício das religiões que oferecerem de fato esse crescimento, esse aprendizado. Nós chegamos a falar sobre isso num dos nossos estudos anteriores, que sobre a realidade espiritual. Nós conversamos sobre isso. Eu falei para vocês assim, todos nós somos espíritos, mas quais serão os espíritos que vão para o mundo espiritual? A resposta é simples, todos vão. Mas não depende de alguma crença. Eu não preciso ter uma religião para carimbar o meu passaporte, para me levar para o mundo espiritual. Não. Eu vou desencarnar, vou viver no mundo espiritual, vou retornar para o mundo físico, independente do que eu acreditar. Não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou ateu, se eu sou budista, hinduísta, shintoísta, não importa. Eu sou um espírito que estou vivendo um processo de evolução que depende não de crenças dos homens, mas depende de uma lei natural. E essa lei natural é uma lei que é determinada para o universo. Não é para o meu país, não é para a minha igreja, não é para o meu planeta. É uma lei universal. Independente da minha crença, eu vou viver esse mesmo processo. A diferença é como nós vamos viver esse processo. Vai ser através de um arrastamento ou vai ser através de uma escolha sábia? Porque nós lembramos da minha clássica frase de cabeceira: o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Exatamente, Luiz. Então, na verdade, se nós nos negamos a essa lei,
nós seremos arrastados por ela. Se nós aceitamos essa lei, nós avançaremos de um modo muito mais efetivo. Então hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas se iludem pelas religiões, até porque as próprias religiões se iludem. Nós vemos isso constantemente na mídia. Representantes de grandes religiões que se comportam como se não tivessem que cumprir depois, que prestar contas daqueles que estão fazendo. As religiões que conduzem as pessoas, hoje nós temos preconceito, intolerância religiosa, abuso de poder, desequilíbrio moral, tudo dentro de ambientes religiosos. Aqueles fiéis que vivem suas vidas em função da religião, sem se darem conta que fora da igreja a vida continua, fora dos templos, fora dos centros, a vida continua. Mas eles acreditam que a vida deles vão se desenvolver entre aquelas quatro paredes, e lendo aqueles livros sagrados e cumprindo aqueles rituais. Não é uma falsidade teológica para aqueles que agem deliberadamente, né, Gilson? E é uma ilusão teológica para aqueles que acreditam que isso é suficiente. Então, nós temos hoje a filosofia para nós, a doutrina espírita. Todas as religiões têm isso. Estou falando da doutrina espírita porque é o nosso ambiente, é a nossa praia. Mas a gente pode ver assim que todas as religiões que são verdadeiramente vividas, elas se desenvolvem muito mais pela filosofia do que pela teologia. Porque teologia conta a história de Deus, fala como o homem busca a Deus, a filosofia faz ele pensar sobre tudo aquilo que ele acredita, aplicando na própria vida. Isso é fundamental. Então, ao entendermos o sentido da nossa existência, nós vamos buscar as ferramentas que vão nos ajudar nesse crescimento. Uma ferramenta pode ser a religião, outra ferramenta pode ser a caridade, outra ferramenta pode ser a ciência, outra pode ser a filosofia, outra pode ser as relações sociais, outra pode ser o trabalho. O indivíduo não cresce apenas com uma ferramenta. Se nós vamos construir, e nós podemos ter uma ideia de uma construção no nosso cotidiano, a quantidade de ferramentas e a quantidade de material necessário para uma construção. Se uma religião tem uma pá, essa pá não será o suficiente para ele fazer a construção. Ele vai precisar de martelo, ele vai precisar de alicate, ele vai precisar disso, vai precisar daquilo. E nesse caso, Luiz, quando se fala quando as religiões dividem, as más religiões ou os maus representantes. Todas as religiões têm isso. Até mesmo na doutrina, a gente já ouve discursos que dizem assim, porque fora do espiritismo não há salvação. E é claro que ele vai dizer que fora da caridade não há salvação, mas na visão dele é a caridade feita dentro do centro espírita. Então nós temos que lembrar sempre assim, essa desunião ela é pregada pelo egoísmo humano. E esse egoísmo humano ele se manifesta onde houver ser humano. Inclusive dentro das religiões, em todas elas. Quantas e quantas vezes nós já vimos intolerância religiosa velada sendo pregada dentro do espiritismo, em palestras em centros espíritas, em que os espíritas se colocam melhores do que os demais de outras religiões. Então nós vemos que não é o espiritismo que fala isso, não é o catolicismo que fala isso, não são as religiões evangélicas, são os representantes, os homens que vivem essas religiões, que ainda sofrem dentro do seu egoísmo. Então nós temos essa filosofia, nós temos esse princípio fundamental, que é exatamente para favorecer o nosso crescimento. Kardec, quando ele elaborou, naturalmente seguindo as orientações dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou lá na introdução dizendo que o mais importante de tudo dos ensinamentos de Jesus são os seus ensinamentos morais. E é por isso que o livro vai se desenvolver em torno desses ensinamentos.
Não importa qual era a crença de Jesus, Jesus era judeu. E até hoje as pessoas acham que Jesus era católico, era evangélico, era espírita. Na verdade, ele veio trazer valores. E as pessoas transformaram valores em crenças religiosas. Como se você não tivesse, por uma obrigação, se moralizar para viver as suas experiências religiosas. Mas não, baseado nessa fantasia, ele acaba se distanciando cada vez mais. A Vânia colocou, já vi muitos espíritas falando com ar superior, como se seguidores de outras crenças fossem menos inteligentes. Não precisa ir muito longe, não. Você é um espírita, você é bom, fica do lado de Madre Teresa de Calcutá, depois a gente conversa. Fica do lado de Mãe Menininha do Cantoá. Fica do lado de Irmã Dulce. Fica do lado de Mahatma Gandhi. Aí nós vamos ver o seu ar de superioridade, para ver se você se acredita ser importante ou se você realmente tem alguma importância no mecanismo moral da humanidade. E é aí que nós vamos ver todas as diferenças. Bom, no fim das contas, o que era para ser para nós o estudo do Evangelho, a gente acabou ficando nesse bate-papo. Então depois, numa outra oportunidade, a gente volta então a tratar desse tema aqui do capítulo 12, né? Porque nós tratamos dessas questões, né? Pois é, eu não quis nem falar o Chico, Luiz, para não dizer que nós estamos puxando sardinha para os espíritas. Mas vamos colocar o Chico sem dúvida nenhuma. Porque ele merece, ele conquistou, por mérito pessoal, essa condição de ser citado como uma referência. Não é por uma questão de adoração, não é por uma questão de idolatria. É uma questão de reconhecimento. Então por isso nós temos sempre que lembrar que nós somos, de fato, aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós dissemos, que nós dizemos, não aquilo que nós acreditamos ser, não aquilo que nós gostaríamos de ser. Porque, infelizmente, a maioria de nós, levianamente ou ingenuamente, vive dentro dessa crença, dessa ilusão, de que você é aquilo que você acredita, de que você é aquilo que você gostaria de ser. E o mundo está cheio disso. Nós vemos hoje na televisão a mídia que sempre destaca aqueles que têm uma situação que como é que eu posso me expressar? Vamos dizer assim, que a mídia destaca a futilidade. Ela destaca o rico, ela destaca o poderoso, ela destaca o famoso. E como nós somos então bombardeados por essas informações, por essa visão, nós também queremos viver aquilo. Quando a gente olha, assiste a um filme, a uma novela, e nós vemos então, nessa parte, Tuti, do encrenqueiro, a gente entra mais no campo do sensacionalismo, né? A gente fala mais das situações comuns da mídia, né? Porque essa parte do encrenqueiro é muito mais desperdício de recursos, né? Mas então nós temos a mídia destacando a vida feliz, entre aspas, né? A vida feliz das pessoas. Nós assistimos então a um filme, a um programa na televisão, e vemos pessoas bonitas, vemos pessoas bem vestidas, pessoas que têm condições financeiras e sociais diferenciadas. E aí então nós olhamos para a nossa própria vida e fazemos essa comparação. E aí então eu quero ser aquilo que o outro tem. Eu quero estar na posição que o outro ocupa. Mas eu jamais faço uma análise daquilo que o outro é. Porque se nós fôssemos destacar, quer dizer, a mídia até destaca, mas normalmente colocando aqueles personalismos, né, aquelas extravagâncias que normalmente acontece hoje, né?
Então vai mostrar um artista, mostra ali o que ele fez, o que ele deixou de fazer, sem nada de construtivo que possa influenciar a sociedade. E quando você pega uma pessoa generosa, uma pessoa moralizada, ela é colocada em programas especiais, mas ela não faz parte da vida das pessoas. Mostra o artista que fez, mostra o atleta que fez, mostra o empresário, o político que fez, não sei o quê, sempre destacando a futilidade ou o lado negativo. Mas mesmo assim, pelo fato de nós vivermos ainda essa nossa imaturidade espiritual, por pior que seja aquela condição, é ali que nós queremos estar. É aquilo que nós queremos ser. Não falo dos criminosos, mas são situações simples. Você pega uma revista e mostra ali uma pessoa sentada na varanda de uma bela casa, tomando ali uma taça de vinho, fazendo aquela pose, e a gente pensa assim, como eu queria estar naquela condição dela. Você queria mesmo sentar na varanda de uma casa e ficar tomando vinho? Esse é o sentido da sua vida? Será que você não tem mais nada de importante para fazer de uma existência que te foi oferecida do que você sentar numa varanda e ficar tomando uma taça de vinho? Mostra um atleta que sai dirigindo um carro que custa $500 mil. E eu penso assim, nossa, que carrão. A sua vida gira em torno de você sair dirigindo um carro de $500 mil? Você consegue viver com isso? Ou então mostra os relacionamentos de pessoas bonitas com pessoas bonitas, sexualmente atraentes. Você quer mesmo viver? A sua vida vai ser essa orgia em torno dos prazeres sexuais, vivendo ao lado de uma pessoa porque ela é bonita? É nisso que gira a sua vida? A maioria vai dizer, sim, é isso que eu quero. E por que vai dizer isso? Simplesmente porque não consegue ver, não consegue acreditar em nada além da vida física que ele tem. Não tem aquela frase que todo mundo adora colar em rede social? O inferno, o céu é muito monótono. Eu quero as festinhas do inferno. Pode parecer engraçado, mas isso no subconsciente das pessoas é isso que elas querem, é isso que nós queremos. Porque para que nós vivamos numa condição espiritual elevada, nós temos que abrir mão de todos esses prazeres que nós temos hoje. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que satisfaz o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que ainda nos coloca nessa condição primitiva. Uma vida de provas e expiações, o mundo material como o nosso, é um mundo que exige de nós muita luta, muito sacrifício, a convivência com muita dor. E é natural que nós busquemos esse conforto, essa fantasia, saímos dessa realidade triste. Só que existe aquela diferença entre nós queremos um bem-estar dentro de um padrão normal e queremos viver a excentricidade. Essa é a diferença que nós temos hoje. Dodô colocou, vejo a mídia com um processo decadente. A coisa se tornou muito genérica, né? E o barato o povo quer. E nisso os padrões morais caíram e viraram balelas. E o caos se instalou com as coisas tão ruins mostradas numa TV e que se vê barbárie, momentos tão chatos de se ver, que desliguei minha TV, né? Eu só vejo o que me importa é ter como bom, né? Não, mas é por aí, Dudu. Na verdade, nós vamos sendo cada vez mais seletivos. Porque você pode escolher, você pode assistir aquilo que a televisão te oferece, ou você pode escolher aquilo que você quer ver na televisão. E não só na televisão, os ambientes que você frequenta. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não aguento ver televisão, prefiro ir para um barzinho. Programão, hein? Certamente você teve uma qualidade, um aumento de qualidade significativo. Não que os barzinhos sejam negativos, mas a intenção de frequentarem esses ambientes. De frequentarmos esses ambientes. Até mesmo um livro. O Luiz colocou, né? Adoro ler livro. Tem cada livro, Luiz. Não gosto de ver novela. Eu gosto de ver 50 Tons de Cinza. Adorei ler esse livro. Eu gosto de coisa cultural, vou para o cinema.
E aí a gente começa a perceber o quê? Que nós na verdade, vamos trocando de ambientes, mas a essência continua a mesma. Stanislau Ponte Preta já dizia que TV é máquina de fazer doido. Porque quando ele falava sobre isso, né, Gilson, a gente tinha só TV aberta, né? Agora tem a TV que fica os canais fechados também, que te dão não apenas aquela meia dúzia de canal, te dá 100 canais. Então quando ele falou só tinha 6, agora tem 100. E é isso que nós vemos hoje. A nossa vida, pelo fato, e é importante a gente lembrar isso, as pessoas estão vivendo com mais intensidade na frente da televisão, porque elas estão cada vez mais isoladas. Quanto mais solitário o indivíduo é, maior é a quantidade de programas individuais que ele tem. Então nós temos computadores, nós temos TVs. Esse é um sintoma de que a pessoa não tem mais vida social. No passado as pessoas passavam horas convivendo umas com as outras. Hoje as pessoas passam horas sentadas em frente à televisão. E nós escolhemos viver assim? Talvez não seja, eu acredito que não seja uma decisão que nós tomamos, mas nós fomos naturalmente conduzidos a essa condição pelo tipo de vida que nós estamos vivendo. É aquela história, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Nós escolhemos viver assim ou a vida construída pela coletividade nos levou a viver dessa forma? E é então que nós devemos então começar a tomar decisões para ir contra essa onda que tenta nos arrastar nessa direção. Nós podemos dizer que a vida em sociedade que nós temos hoje é aquele redemoinho que fica girando, girando, girando e te puxando cada vez mais para o centro. E aqueles que optam em viver diferente da sociedade são aqueles que tentam nadar contra essa correnteza que nos puxa para esse centro do redemoinho. E somos nós, que nós tentamos, sem dúvida nenhuma, nadar contra essa correnteza, nadar contra essa força que vai ser centrípeta, que vai nos puxando cada vez mais para o centro, através dos nossos valores, através do nosso trabalho. Eu falei para vocês sobre esses trabalhos que são realizados em benefício da sociedade, né? Nós chegamos a falar sobre isso, para quem trabalha com instituições caritativas, para quem trabalha em organização não governamental, para quem faz trabalhos sociais diversos, para quem tem trabalhos culturais. Isso é contra essa massificação da sociedade. Só que ao mesmo tempo que nós desejamos, nem sempre nós encontramos tempo para isso, pelo fato da nossa vida ser ali excessivamente desgastante, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Ou nós não temos oportunidade de fazer isso. Por isso, cada pequena oportunidade que surge para nós, ela deve ser bem aproveitada. Para que nós nos desintoxiquemos dessa massificação, desse pensamento vicioso que nós temos hoje. Somente através de uma mente produtiva e construtiva, nós vamos conseguir fugir desse ciclo vicioso. Do contrário, nós continuaremos vivendo como autômatos, né? Vivendo automaticamente alguma coisa, sem nos darmos conta. É aquele bando de zumbi andando por uma grande cidade, sem saber o que faz, simplesmente vivendo em função dos instintos. Então nós temos que ocupar a nossa mente com algo produtivo. E para isso, fundamentalmente, nós precisamos entender o que é ser produtivo, o que é fazer da nossa vida uma vida produtiva, o que é aproveitarmos uma existência aqui no mundo físico de uma forma produtiva. Para nós, a doutrina é uma grande escola. Ela nos mostra exatamente essas responsabilidades, esses compromissos.
os trabalhos, as direções que nós devemos seguir, assim como nós temos outras escolas que também oferecem o mesmo. Então nós temos que aproveitar esse esclarecimento que chega para nós, aproveitar ao máximo para fazer com que a nossa existência realmente tenha valido a pena. Luiz colocou escolher a porta estreita, que é a prática da doutrina, e a prática em todos os sentidos, né? Não apenas a prática de frequentar centro ou a prática de ler um livro, mas a prática moral dela principalmente. Isso para nós é fundamental. O Brás colocou a mente coletiva do terráqueo está abaixo da metade da distância que é desejável pelas notícias que temos do mundo superior. Brás, como é colocado, os espíritos dizem para nós que o nosso planeta é um dos mais atrasados. E de fato é, como eu falei para vocês, não é atrasado pelo fato dos espíritos dizerem que é atrasado. Hoje nós temos condições intelectuais, nós temos capacidade de traçar um diagnóstico do nosso planeta olhando aquilo que acontece, olhando aquilo que nós achamos importantes, quais são os nossos valores, quais são as situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Basta a gente diagnosticar. Nós fazemos uma radiografia do nosso planeta. Nós podemos fazer primeiro uma radiografia de nós mesmos, depois uma radiografia da nossa família. Em que pé se encontra a nossa família? Se fosse uma equipe, que tipo de equipe seria? Depois nós falamos da pequena comunidade onde nós vivemos, a nossa cidade, porque nós temos ali informações locais nos telejornais, vivemos isso no dia a dia. Depois do estado que nós vivemos, depois do nosso país, depois do nosso planeta. Basta a gente analisar, olhar com os olhos de ver, né, como se diz no Evangelho. Facilmente nós conseguiremos traçar um diagnóstico. Mas muito mais do que diagnóstico, a gente lembra que o médico que diagnostica um paciente, ele o faz com o objetivo de trazer um tratamento. Então não é apenas nós olharmos para o mundo e perceber assim, o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. Ele pode estar numa condição problemática, mas nós temos que trabalhar em prol da solução. Trabalhar individualmente, trabalhar familiarmente, trabalhar coletivamente. Para encontrar essas soluções. Do contrário, o que nós podemos aproveitar aqui do nosso mundo hoje? Bom, é isso, pessoal. Então esse aqui é o nosso bate-papo de hoje. Como eu comentei com vocês, hoje seria o nosso tema livre, a última quinta-feira do mês, mas eu acabei preparando o Evangelho aqui para a gente dar continuidade no nosso tema. E eu acabei também não fazendo o nosso Evangelho, né? Citei o tema, mas nós ficamos muito mais num bate-papo aqui sobre a questão do autoconhecimento. Eu nem sei que título nós podemos dar para esse nosso estudo de hoje, mas nós começamos a falar sobre os nossos valores, começamos a falar sobre o autoconhecimento, começamos a falar sobre a nossa vivência aqui no mundo físico. E aí então a gente vai tirando nessas conclusões, aproveitando cada vez mais esse nosso aprendizado, né? Então, o que vale para nós é sempre isso, é a oportunidade de conversarmos sobre essas situações. Fazermos uma autoanálise, fazermos uma reflexão séria, profunda sobre aquilo que nos envolve de acordo com os nossos interesses. E percebemos que nem todas as pessoas querem seguir na mesma direção. Todo mundo quer ser feliz. Só que cada um busca a felicidade do seu jeito e busca aquilo que entende ser felicidade. Para muitas pessoas a felicidade é essa passagem que está aqui hoje. Para outros a felicidade está além. Para a gente fechar, eu sempre me lembro dessa cena, porque por mais simples que ela tenha sido fazendo parte de um filme, ela foi muito interessante para mim porque ela me chamou a atenção para uma realidade que a gente vive. É o filme Matrix. Para quem não assistiu, é uma realidade virtual em que as pessoas vivem no seu nível de consciência, mas organicamente elas vivem uma realidade completamente diferente. E aí, então, para essas pessoas que já tinham despertado dessa realidade, viviam a vida real e não estavam apenas vivendo nesse mundo de consciência,
muitas pessoas que estavam despertadas, ou que estavam despertas, queriam voltar. Porque teve um personagem que falou assim: o meu acordo é, eu te entrego fulano, e em troca, você me manda de volta para a Matrix. O que significa isso? Você me manda para o mundo das ilusões. Porque as pessoas querem assim. A realidade exige de nós um sacrifício que, mais uma vez, nem todos querem viver. E é difícil isso para nós. Por isso cada um vive num nível diferente. Cada um vive num ambiente diferente. Num nível de consciência diferente. Até mesmo nós, que acreditamos estar na direção correta, muitas vezes nós também nos desviamos achando que estamos fazendo a coisa certa. A intenção é certa, mas pelas nossas fraquezas as ações nem sempre são as certas. Bom, a Angelina colocou, né? Esse momento para nós é muito importante, né, Angelina? O Gilson colocou: felicidade, segundo a filosofia Yupp, é subir na vida, inclusive pisando no pescoço do próximo. Sim. É a ideia da felicidade do mundo físico. E a felicidade é essa, né? A felicidade sem escrúpulos, a felicidade que te coloca na condição de fantasia, a felicidade de você, segundo Maquiavel, os fins justificam os meios. Só quando nós transcendemos ao mundo físico e entramos numa outra realidade, aí nós temos que lamentar a perda, porque certamente é uma visão, essa riqueza material realmente é muito prazerosa para nós. E para alcançarmos a felicidade espiritual, elas são incompatíveis. A riqueza física com a riqueza material, com a riqueza espiritual. E como essa coisa do espírito é muito abstrata, deixa para viver a vida do espírito quando eu for espírito. Aqui no mundo físico eu quero viver aquilo que a vida pode me oferecer.